Hora do Enem especial de entrevistas no ar. E hoje é mais um dia com os melhores bate-papos da temporada. O assunto é língua portuguesa. Primeiro, uma conversa com ele que escreveu seus livros no celular durante as viagens de trem, Gessé Andarilho. Em seguida, um papo com o escritor nascido na favela que teve seu livro traduzido para 9 países e vai virar filme, Giovanni Martins. Roda a vinheta. Hora do Enem de volta! Fala a verdade, quando a gente pensa no dia a dia do escritor, logo vem à cabeça a imagem do quarto calmo, silencioso, a inspiração fluindo. Agora, imagina que você tá no trem e o vagão lotado e balançando. Você tem que se segurar e ainda escreve no celular. Parece prova de reality show, mas é assim que nosso convidado produz seus livros. Gessé Andarilho. Tranquilo? Por que Andarilho? Eu moro longe pra caramba, na zona oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz, oeste. lá no fundão. Só que eu nunca me limitei só ao meu bairro ali, só a favela onde eu morava. Sempre quis circular bastante a cidade. E os meus amigos mais velhos, que já tinham carro e tal, me vinham em vários lugares, falavam, pô, como é que tu chegou aqui, cara? Tem uma Andarilho, onde eu vou eu te encontro. Eu falei, vou abraçar o Andarilho e ficou, né? Vem cá, você tem 2 livros publicados. Como que é isso? Escrever no trem? É possível? Tudo é possível, cara. No trem tem de tudo que você imaginar. Tem o vagão do pagode, tem, enfim, a galera do baralho, tem o vagão dos evangélicos, tem os evangélicos jogando baralho e tocando pagode. É uma coisa... São 2 horas da minha casa até onde eu trabalhava. Então, assim, o trem é o que me liga de Antares até o centro da cidade. Então, eu descobri que essas 2 horas que eu perdia, né? Pô, eram 2 para ir, 2 para voltar. Eram 4 horas por dia que eu perdia. Eu resolvi recuperar esse tempo escrevendo. Eu tive uma ideia lá atrás de escrever um livro, mas eu nunca tinha tempo. E, de repente, eu tinha tanto tempo ali parado dentro do trem e jogado fora. Como é que não se perde ali, muita gente falando e tudo mais? Como escrever livro, algo mais longo e, assim, no celular? Então, quando você pensa no livro, você pensa no livro inteiro. Eu só pensava na próxima letra para formar a próxima palavra, a próxima frase e parágrafo e assim por diante, irmão. Sem pressa, tá ligado? E você fazia no celular? Faço até hoje. Até hoje? Tem ele aí? Tenho ele aqui, mas ele tá descarregado. Mostra pra gente o que você usa. Meu quadradinho, mano. Caraca! Rascunhos ficam todos aí? Rascunho, como é que é? poesia. O tempo que eu trabalhei pra uma televisão escrevendo roteiro, também escrevi aqui. Tudo aqui, cara. Caramba, muito legal. Aproveita e fala um pouco do que você já escreveu, dos 2 livros publicados. Então, acho que tu tem aí, não tem um livro aí pra mostrar? A gente tem aqui. Comecei a escrever os 2 praticamente juntos, lá em 2012. Só que teve uma hora que eu tava escrevendo 5 livros, eu falei, não, tem que terminar pelo menos um. Eu me dediquei mais pra esse daqui. O Fiel surgiu porque eu queria contar a minha história de vida. Eu falei, vou contar a minha história de vida. Enfim, o personagem começou a ganhar vida própria e eu vi que a minha história de vida não ia ser tão bacana que desse um livro, né? Então, eu comecei a ouvir coisas dentro do trem e coisas que eu ia escutando no trem e ia trazendo pra cá. E meu personagem, como ele ganhou vida própria, eu decidi escrever sobre os jovens daqui do Rio de Janeiro ou do Brasil que se envolvem com o tráfico de drogas. E esses jovens são chamados de fiel. Aquele adolescente que compra alguma coisa pro traficante, que faz um favor. Entendi. E eu inventei um personagem, que é o Felipe. Diferente de mim, ele se envolveu com crime, eu nunca me envolvi. E esse aqui? Vem cá. Esse aqui, efetivo variável, é o nome dado para aqueles jovens que têm que ficar 1 ano no exército. E o meu personagem, ele não queria servir o exército e ele fazia de tudo para ficar burlando o sistema. O capitão mandava ele correr, ele colocava o dedo na goela, chamava o vômito, para ficar na enfermaria, bebendo aguinha gelada. Né? Ele dizia que era o céu do batalhão. Só que ele, assim como nós, tem a cor mais escura e sofreu algum tipo de preconceito dentro do exército e tal. E ele teve um envolvimento amoroso com a filha do sargento mais brabo do batalhão. Então, esse livro conta a história dele com a filha do sargento e com o sargento, entendeu? Passando essa situação, né? Passando por essa situação de racismo, preconceito, aquela relação. De onde surgiu esse seu interesse pela escrita? Eu fui um péssimo aluno no passado. Tipo, não gostava de escrever, não gostava de ler. A 7ª série eu repeti 5 vezes, né? E foi graças a essa minha falta de interesse pela escola que a minha idade foi chegando e eu sempre arrumava os piores empregos, sabe qual é?
E como eu não queria trabalhar longe de casa, a maioria dos trabalhos que eu fazia era ajudante de pedreiro, assistente de mecânico, assistente de pintor. Eu achava que assistente era o cara que só assistia, né? Mas eu descobri que o assistente rala mais do que É o que geralmente faz tudo. Eu abri um lava-jato lá na favela, né? Mas não é o da operação, não, é de carro. A gente lavava carro, né? E um dia, cara, passou uma amiga minha que tava fazendo faculdade, ela tava na UERJ. Só que eu achava que faculdade era pra branco, pra rico, tá ligado? Eu achava que a galera da favela não tinha que estar na faculdade. Porque era uma coisa meio que impossível estar em faculdade, quem morava lá. E Michele tava na UERJ, e um dia ela passando no lava-jato com um livro na mão, ela falou, assim, esse livro aqui é tua cara, tem que ler e tal. Insistiu pra eu ler o livro. O nome do livro era No Coração do Comando, do Júlio Ludemir. Pô, peguei o livro, cara. Levei pra casa. Ia ter uma festa lá em casa nesse dia. Eu sentei na cama, abri o livro, comecei a ler e, pô... Esqueci da festa. Eu li o livro de uma vez só, cara. Tipo... Aí eu falei, caraca, parecia um filme. Aí quando eu fui entregar pra Michelle, a Michelle falou, tem outros livros também que parecem filme. E começou a me indicar livros. Eu comecei a gostar de livros. E voltei a estudar, e estudava à noite, trabalhava de dia. E quanto mais eu estudava, mais eu lia, mais empregos melhores iam aparecendo pra mim, entendeu? Então, assim, minha vida deu um giro, assim, depois que eu comecei a gostar de ler. Só que teve um dia lá no Lava Jato, eu contei isso em poucos lugares, cara. Acho que eu não contei isso na TV e não contei em matéria nenhuma. Olha isso. Passou um cara, né, no Lava Jato, né, que eu trabalhava, enfim, encostou o carro. Esse cara ele estudou comigo na primeira 7ª série. Jogou a chave do carro pra mim, eu segurei, ele falou pra mim assim, aí, geral. Geral era lavar e aspirar. E eu tive que lavar o carro do moleque que estudou comigo, que era ferrado igual eu, mas o cara tinha arrumado um emprego bacana, porque estava fazendo faculdade, enfim, na época não existia nem ainda. O cara estava fazendo faculdade, estava estagiando numa empresa maneira, tinha um carro maneiro, e eu estava lavando o carro do cara que eu zoava na escola, sabe qual é? E aí você eu falei, foi pô, onde mano, você se motivou. Eu falei, não, cara, vou tentar recuperar, né? E voltei a estudar, cara. Firme, porque não adiantava eu agora pegar e falar assim, pô, tô no trem 2 horas, tive uma ideia, vou escrever um livro. E o embasamento, sabe qual é? Você precisa da base. Eu preciso, cara. A gente precisa da escola. Por mais que a gente ache que não vai precisar, a gente precisa, cara. Eu tô estudando, tô fazendo pré-vestibular, que eu quero fazer a faculdade, quero passar no Enem. É isso aí. Bonito. Tô na correria, irmão. E vai passar. Então aproveita e dá uma dica aí pra galera que... Não vou nem falar galera que quer ir pra faculdade, ou pra galera que quer fazer o Enem. Eu quero pra galera que não quer fazer o Enem. Se você é um assistente de pedreiro, se você é um lavador de carro, se você é uma menina que trabalha como empregada doméstica e tá feliz, bacana, não vai fazer nem não vai estudar. Agora não pode acontecer que nem eu que tava lá lavando o carro e fiquei com inveja do cara porque o cara estudou. Não pode você estar cortando o cabelo do cliente que estudou e se deu bem na vida e tá bolado com o cara e falar, pô, esse playboy vem aqui, para o carro dele. A dica que eu quero passar pra quem não quer estudar, mano, é isso aí, segura a chave e dá uma geral, mano. A gente o tempo inteiro recebe informações de que não é pra gente estudar, que a gente consegue se dar bem na vida de outra maneira. Cara, o caminho é muito mais curto para quem corre atrás e estuda, cara. Eu sei que pra gente é mais difícil, né, que é vir de origem pobre, porque, enfim, a gente tem que trabalhar mesmo e tal, mas se a gente não tiver a base, cara, a base está no estudo, a gente não vai conseguir realizar nossos sonhos, sabe? É isso aí. Eu falo até pros moleques que falam, quero ser jogador, quero ser isso, quero ser ator, quero ser atriz. Eu falo pras meninas, eu falo, pô... Tem que estudar. Beleza. Né, eu vou te botar pra fazer um teste. Você chega lá, a pessoa fala, pô, você parece muito com a personagem principal e tal, não sei o quê. Decora aqui essas 30 páginas aqui. É isso aí. Não tem hábito de leitura, não levou a escola a sério, não vai conseguir decorar as páginas e não vai conseguir realizar o sonho, de repente, porque não estudou, cara. Já que você falou de hábito de leitura, eu queria aí uma dica, então, pra galera que tem preguiça de ler, tem preguiça de treinar pra redação. Qual é o seu conselho? A literatura sempre foi passada para mim como uma coisa, ler que ler é muito bom, ler que ler faz bem para a saúde, ler isso. Cara, de tantas pessoas falar isso, eu achava que ler era chatão, sabe qual é? Né, eu tô um pouquinho acima do peso, né? A pessoa fala assim, tá bem, vamos fazer uma caminhada, vamos dar uma corridinha. Cara, já isso não entra na minha cabeça como uma coisa, tipo, chata. Agora, quando um amigo chega e rola uma bola, vamos jogar uma bola. Eu corro, faço caminhada durante o futebol. Então, eu vejo o livro dessa mesma maneira. Se eu ficar nessa de, livro é bom, livro faz bem, a pessoa fica meio assim. Mas quando a pessoa pega um livro, escrito, sei lá, o do Caco Bacelar, Abusado, cara, o livro 600 páginas eu li em 2 dias, sabe qual é? O Fiel, o Efetivo Variável, tem vários livros bons aí. Agora o Giovanni Martins lançou O Sol na Cabeça, bom pra caraca, livro de conto. Acho que o papel da pessoa que faz a mediação de leitura, o mediador de leitura, é muito importante.
Porque a pessoa vê a realidade da pessoa e indica livro que tem a ver com aquele ambiente ali que a pessoa vive. Se aproxime dele. Se aproxime, porque eu vejo o livro como uma conversa. Se meu papo for chato, tu vai querer ir embora, tu vai querer cortar o assunto. Agora, se o papo for bom, vai fluir. A gente vai desenrolando. E a gente não conversa só com pessoas que têm a vida igual a nossa. Exato. A literatura é a mesma coisa. A gente vai encontrar um livro, né, que não tem nada a ver com a nossa realidade, mas o livro é bom, ali você consegue ler, entra na história e vai fundo. Tipo, ler é muito... Hoje eu acho ler muito maneiro, cara. Eu leio mais do que eu jogo bola agora. É isso aí. Vem cá, qual é a próxima letra aí? Qual é o próximo livro de Gessé Andarilho? Então, cara, eu tô escrevendo um livro chamado Esquema, sabe qual é? Esquema. É a história de um cara que trabalhou em um monte de empregos e ele vira político, sabe qual é? Em cada emprego que ele vai trabalhando no dia a dia, vai mostrando os esquemas que acontecem nos empregos, no dia a dia, sabe qual é? Aquelas nossas pequenas corrupções do dia a dia. Sei. E né? aí tem alguma coisa que eu já percebi que você não tá querendo contar. Quando tiver pronto, eu volto aqui, a gente volta troca aqui? essa ideia. Não, então show E quando de eu passar no Enem também, É isso eu vou voltar aí. aqui e vou falar, ó, passei, tô na faculdade, né? Continua assistindo aí a gente. Vou continuar, irmão. Não, Porque a hora do Enem é toda hora, né? A pessoa pensa que Enem é só quando tá chegando o período fim do do Enem. ano, não. Enem é toda hora, cara. Começar assim. Né? Falar em Enem, assim, você pretende fazer Enem pra quê? Quero fazer jornalismo, cara. Jornalismo? É. Eu acho que jornalismo tem muito a ver comigo, né? Eu gosto de me comunicar, enfim, de conhecer histórias, enfim. Eu acho que jornalismo é uma parada que vai me ajudar muito na minha carreira e como a realização pessoal, sabe? E que vem cá, pra galera que, assim, da nossa idade, que ainda não sabe o que escolher de faculdade, ainda não tem certeza do que seguir e tudo mais, tem algum conselho? Cara, eu não sei se eu sou um bom exemplo pra falar, pra dar conselho sobre faculdade, porque eu não fiz ainda, mas eu acho que a gente tem que fazer uma coisa que tem a ver com a gente, cara. É isso. Não pensar só na grana. A grana é importante, mas é pensar também em coisas que têm a ver com a gente. Se você gosta de pessoas, se você gosta de máquina, se você gosta de papel, enfim, ver alguma coisa que tenha a ver com o seu dia a dia hoje, né? Acho que vai ser importante lá no futuro. Tá vendo que você que tem propriedade mesmo pra falar sobre escolha? Você tá nesse período, cara. A galera vai se identificar com isso, com quem tá passando por esse momento. Gessé, brigadão mesmo, Valeu, cara. irmão. Valeu pelo papo, foi muito bacana. Parabéns. E volta mesmo, hein? Não, volto Pra sim. contar tudo. Juro pela sua vida. É isso, não. Peraí. Não, tudo bem, pode ser pela minha que eu vou garantir que você Demorou. volta, Valeu, beleza? irmão, valeu. Obrigado irmão. aí. Vai na paz. Ele nasceu na favela, trabalhava na praia, não tinha computador, mas tinha uma coisa, a determinação de escrever. Hoje tem um livro publicado e ó, vai virar filme, hein? Então chega mais, Giovanni Martins, beleza? Seja bem-vindo. Como é que foi seu caminho, seu percurso até publicar o seu livro? Eu comecei a escrever muito cedo, por gostar de ler desde sempre. Então, ler e escrever foi sempre um movimento meio natural para mim. Até que em 2013 eu participei da FLUP pela primeira vez, a Feira Literária das Periferias, e fui publicado pela primeira vez em 2013. Publiquei 3 contos no livro da FLUP. A partir daí eu continuei trabalhando escrevendo na FLUP, depois participei de uma revista chamada Setor X. Aí em 2015 eu fui para a Flip falar sobre essa revista e saí de lá com a sensação de que tinha rolado uma oportunidade ali de eu me inserir no mercado editorial, porque muita gente se interessou pelo que eu podia estar fazendo, mas eu não tinha nada pronto. E daí eu saí dali com a determinação de fazer um livro, para na próxima oportunidade ter alguma coisa. E foi nesse período que eu comecei a escrever esse meu primeiro livro, Só na Cabeça. E esse livro é sobre o quê? São 13 contos, eles se passam em vários lugares do Rio de Janeiro. É difícil dizer sobre o que fala um livro com tantas histórias assim, tão distintas, mas se tem alguma coisa que amarra elas, é isso, né? Mais do que a favela, mais do que a periferia, é a humanidade dos personagens, o afeto ou o medo, qualquer coisa. Eu acho que esses sentimentos eles estão ali bem amarrando essas histórias. Qual foi a sensação de ter um livro impresso nas livrarias? Foi muito emocionante, assim, eu tava já muito nervoso, em virtude dessa repercussão toda, vendendo o livro para vários países e tal. Mas quando o livro chegou na minha casa, eu acalmei bastante, porque eu vi aquela coisa pronta ali, aquele trabalho de tanto tempo, assim, sendo materializado, exatamente. A primeira livraria que eu fui ver o livro foi na livraria que eu ia sempre na infância. No dia que ele saiu na livraria, eu falei, pô, o primeiro lugar que eu quero ver é lá, e fui para lá, assim, foi um momento bem emocionante. Agora, voltando um pouquinho, você disse que o seu amor pela escrita vem do seu amor pela leitura. Exato. Mas de onde veio o amor pela leitura? Tem 2 episódios assim que são marcantes assim para desenvolver essa paixão. O primeiro é meu processo de alfabetização.
porque eu fui alfabetizado em casa pela minha avó, que é uma pessoa muito importante assim, no meu desenvolvimento afetivo e todo. Eu gostava muito daquelas revistas da Turma da Mônica. Minha avó lia para mim aquelas revistas e eu comecei a decorar aquelas histórias e ia contar para meus amigos. Fingia que estava lendo, né? Percebendo isso, minha avó começou a me ajudar com o reconhecimento das sílabas e tal, e de repente eu estava começando a ler, a escrever minhas primeiras palavras. Depois, eu acho que um outro episódio importante foi a Bienal do Livro, porque era um rolê que eu dava com a minha mãe, com meu irmão e com a minha irmã, uma coisa raríssima de conseguir fazer essa volta, porque minha mãe sempre trabalhou longe de casa, e foi um momento que eu comecei a pedir livros de presente, que eu comecei a me interessar mais pelo livro e tal. As pessoas começaram a ver esse interesse pelo livro, começaram a me dar livro também por conta própria. Eu tô vendo aqui na sua camisa um Machado de Assis, todo estiloso e tudo mais. Qual é essa relação com o Machado de Assis? Ele chega num momento em que minha cabeça, onde eu já lia bastante, lia de tudo que vinha para mim, e era a época daquela minissérie, Capitu, então o nome Machado de Assis, ele realmente estava em alta, assim, em entrevistas, e eu, pô, quem é esse cara que tá todo mundo falando, e eu quero ler e tal. E aí ele marca esse momento de eu me deparar com tipos de literatura completamente diferentes. Eu lembro da dificuldade que era ler aqueles textos. Eu achava que eu lia de tudo, mas eu peguei aquilo ali e aí fui aprendendo sobre o contexto da época, o que me ajudava a entender o livro, né? Comecei a fazer pesquisas sobre o momento em que se passavam aquelas histórias e tal, fui me interessando. O Machado de Assis acabou se tornando o cara que eu mais li, assim, até hoje, porque eu comecei a reler bastante o trabalho dele e virou uma referência grande, assim, uma coisa que estava na minha casa ali, parada, que eu não sabia o que era, chegou na minha mão e até hoje, quando eu não tenho nada, quando eu estou muito em dúvida do que ler, eu vou ler alguma coisa do Machado de novo, porque eu sei que não tem nada melhor. Já leu várias vezes, assim? Li algumas vezes, assim, eu tava falando que o Memórias Póstumas eu tô lendo até hoje. Ontem mesmo eu fui gravar um lance, li um trecho. Às vezes eu tô em casa, leio mais um trecho, porque quando você relê uma coisa, você chega ali com a distância do tempo já, a primeira coisa. Se eu li o Memórias Póstumas a primeira vez com 15, eu li a segunda com 18, a terceira com 22. O entendimento... Quer dizer, você já chega pro livro com uma outra visão, com o mundo, você já enxerga o mundo de maneira diferente, e aí é legal você entrar em contato com uma coisa que já mexeu contigo, já se transformou no momento, aí você chegar nesse outro momento e rever essa coisa e descobrir coisas novas. Até hoje é um livro que me revela coisas novas a cada leitura. Lembrando que toda a obra de Machado de Assis está disponível em dominiopublico.gov.br. Mas vem cá, cara, tem um lance de uma máquina de escrever, eu fiquei curioso sobre isso, conta pra gente. Parece uma história muito romântica, né? Escrever na máquina e tal, mas o lance foi a necessidade mesmo. Eu tinha ido morar com a minha mãe no final de 2015, já estava uns 6 ou 7 anos morando sozinho. Aí quando eu saí da Flip, eu estava desempregado e em vez de arrumar outro emprego, eu fui falar com a minha mãe, pô, mãe, quero escrever um livro e tal, a senhora pode deixar eu ficar na tua casa? Porque eu quero me dedicar só a ele e tal. Ela topou, eu fui morar na casa dela, comecei a escrever um livro, que nem é esse livro que está saindo agora, uma outra história. E aí o livro já não estava andando muito da forma que eu imaginava, e aí nesse meio tempo meu computador quebrou. Aí bateu aquele desânimo assim, né, grande, de pô, a ideia já não está fluindo tanto, o computador quebra. Eu comecei a reavaliar essa possibilidade de fazer um livro naquele momento. Aí teve um dia que minha mãe chegou em casa, assim, num sábado, com uma máquina de escrever e me deu. Falou assim, não, isso aqui é para você continuar escrevendo e tal. E aí me deu uma força, assim, ver ela acreditando e buscando uma alternativa ali. Larguei aquele livro, comecei a escrever os contos que saíram nesse livro, assim, primeiro como necessidade, era o único jeito que eu tinha para escrever. E aí, com o tempo, isso acabou se tornando um método de trabalho, na verdade, né? E tem vantagem nesse método? Tem. A vantagem é de você... Primeiro, a obrigação de reescrever sempre, assim, né? Isso acaba te levando para um lugar de cuidado com a palavra, com a pontuação, com tudo, assim, muito maior. Então, eu fazia e faço até hoje. Escrevo primeiro à mão, monto uma estrutura do que pode ser a história, e aí, quando eu já tenho alguma coisa, eu vou para a máquina de escrever e começo a escrever. Só que se eu
se eu faço alguma coisa que eu não gosto tanto, que eu acho que não cabe ali, eu não tiro a folha, eu só desço a folha e escrevo de novo, assim. Aí eu vou reescrevendo até eu achar que aquele parágrafo foi. Quando eu tenho isso, aí eu tiro aquela folha, coloco outra folha, reescrevo aquele parágrafo, aí isso já está sujeito a ter alguma alteração nesse processo de reescrita. Então, é uma coisa que me obrigou a ficar sempre reescrevendo as histórias e melhorou muito a qualidade dos meus textos. Assim, o conto que abre o livro, o Rolezinho, por exemplo, eu lembro que a primeira frase do conto, eu tentei umas 10, 15 diferentes. Hoje eu tenho, assim, os originais, né, na minha casa e fico olhando, assim, e aí você vê que você tentava uma coisa, tentava outra, e hoje eu vejo como eu fiz para amarrar todas essas ideias e sair o resultado possível. Então, a máquina, além de ter esse lance de te obrigar a reescrever sempre, ela também te dá isso de ficar com as tentativas, né? Saber o que você tentou, como é que foi aqueles caminhos ali, que acaba sendo um exercício bacana você entender seu próprio processo, né, de trabalho. Com um livro na mão, assim, rola um valor afetivo? Como é que é? Assim, passei mais de 2 anos e meio, assim, escrevendo, mais de 6 horas, 7 horas por dia fazendo, assim. Uma coisa que eu sonhei muito com esse momento, assim, de chegar e ver o livro, sentir ele tem cheiro. Eu gosto de ficar olhando para ele, assim, e quanta gente pode dizer que teve um sonho realmente materializado, assim, dessa forma, né? Dá uma dica para aquela galera que quer escrever, mas vira e mexe tem aquele pensamento, hoje não, minha rotina tá muito pegada, tá muito corrida. É uma construção, eu acho que o primeiro conselho que eu posso dar é não esperar que o melhor resultado venha no primeiro texto, assim, porque isso não existe, você chegar e fazer um texto pronto para sair num livro, você tem que construir aquilo, é uma coisa que você vai fazendo com o tempo e tal. Então, acho que antes de tudo você saber, é isso que eu quero fazer, então vou fazer, e decidir como fazer, as possibilidades de horário, de tudo, encaixar um método. Eu acho importante ter uma rotina de trabalho mesmo e uma meta, assim, eu quero escrever um conto, quero escrever um capítulo de um romance, quero escrever um argumento de um filme, saber o que você quer fazer e fazendo, porque fazendo você descobre como fazer, né? E qual a analogia que você faz entre a preparação para um exame e a preparação para se escrever um livro? Eu acho que as duas elas vão para o mesmo lugar, né? Que é você buscar o conhecimento, que é uma coisa que transcende, na verdade, o exame ou a preparação do livro. O conhecimento é uma coisa que você vai levar para o resto da vida e que vai estar ali somando na sua percepção de mundo e te ajudando a viver, assim. Então, é bom saber e pensar junto, porque cada um tem um campo de pesquisa diferente, um campo de interesses diferente, então é bom você se aprofundar no seu campo e poder trocar com pessoas de outro, assim, e ter o que dizer e saber ouvir também. As coisas são difíceis em vários momentos, mas a gente tem que fazer, né? E mais do que isso, se permitir tentar, né? Se permitir errar também e descobrir o que quer fazer. Eu fiz várias coisas na vida, fiz grafite, fiz teatro, fiz música. E todo mundo ficava falando comigo, não sabe o que quer fazer tudo, não sei o quê, mas eu não encaro dessa forma. Acho que todas essas coisas me alimentaram até o momento de eu fazer esse livro. Então, acho que o que fica aqui é isso, essa ideia de que vale a tentativa, vale o erro, vale o aprendizado. E o que eu gosto de falar, principalmente para essa galera que vai fazer o exame agora, ou galera de escola, que eu vou em algumas escolas conversar com a galera, é que o nosso maior problema é a falta de perspectiva, assim, você não se enxergar em certos lugares, em certas posições. A gente precisa começar a nossa vida com todas as possibilidades na mesa, assim. Acho que o maior problema é esse, você não enxergar até onde você pode ir. Então, o que eu tenho para dizer é que para a galera se enxergar como uma potência, o que essa potência vai se transformar, aí já é outra história, um caminho a ser percorrido, coisas a serem descobertas. Mas eu acho que o mais legal é você estar sempre acreditando na importância de você como indivíduo e no que você pode fazer a partir das suas experiências. Giovanni, muito obrigado mesmo, cara. Sucesso, prosperidade aí. E saindo lá, filme, outro livro, traz pra gente, fala pra gente,
que a gente vai receber aqui com o maior carinho. Valeu mesmo. Já deu uma chance pro livro hoje? Vai lá e depois conta pra gente, ó, youtube.com/TV Escola. Até mais. Presta atenção, se liga. Neném, ninguém, Belém no Enem, quem? Eu me dou bem. Ah! Bicicleta, cabelo, cadeado, pitaia. Globo, o som que rima com praia. Ah!